O longo inverno de Montreal é ensolarado, alegre e cheio de emocionantes atividades esportivas na neve e no gelo. Durante o ano todo, a cidade oferece um ambiente dinâmico, em sintonia com as grandes capitais do mundo. Três grandes pontes ligam Montreal à margem sul do São Lourenço, um dos rios mais importantes do mundo. Essa via aquática, navegada por enormes navios de carga, está na origem do desenvolvimento da cidade, principal porto norte-americano para as mercadorias que transitam entre os Grandes Lagos e o Médio Oriente e a Europa. A cidade está situada numa ilha do rio São Lourenço, em cuja margem se encontra o bairro Vaud-Montréal. No centro, ergue-se o Mont-Royal, transformado em parque público. O Boulevard Saint-Laurent separa os bairros orientais dos ocidentais. O bairro do Vieux-Montréal é dominado pela Torre da Bolsa, um dos arranha-céus mais espetaculares e curiosos da América do Norte. Numa ilha do rio São Lourenço, ergue-se a sugestiva Babel arquitetônica do Habitat 67, o complexo residencial mais exclusivo de Montreal. Da torre do Estádio Olímpico de Montreal, a mais inclinada e mais alta do mundo, desfruta-se de uma vista extraordinária sobre a cidade. O estádio, construído por ocasião dos Jogos Olímpicos de 1976, é hoje uma estrutura polivalente, utilizada para acontecimentos esportivos e também para concertos e festivais. O antigo velódromo, em forma de capacete de ciclista, acolhe hoje o Biodome, um museu dedicado ao meio ambiente, onde foram reconstruídos habitats naturais polares e tropicais, o Bosque Canadense e o Mundo Aquático de São Lourenço. O Biodome, que reúne as características de um jardim botânico, de um zoológico e de um aquário, é uma das maiores atrações turísticas do Canadá. As novas arquiteturas de Montreal se delineiam sobre o fundo de um céu limpo, alto e resplandecente, graças às constantes influências dos ventos do norte. As grandes vidraças dos edifícios são espelhos gigantescos que projetam a cidade para o futuro. A sosa Avenida McGill College estimulou a imaginação de arquitetos, urbanistas e escultores. A avenida, salpicada de cafés ao ar livre e esculturas originais, termina com a perspectiva da Universidade McGill. Os edifícios da Maison de Couperin, do Montreal Trust e do Eaton Centre dominam as imediações da Rue Sainte-Catherine, a concorrida via comercial do centro. A Grande Montreal, metrópole histórica do Canadá, ultrapassa os 3 milhões de habitantes. A vida cultural da cidade, muito animada, expressa bem o dinamismo dos Québécois, os canadenses de língua francesa. A Place des Arts, com seus teatros e o Museu de Arte Contemporânea,
é o centro das atividades culturais. Num estilo que mistura a tradição francesa e a modernidade norte-americana, Montreal criou uma rede de metrô que figura entre as mais bonitas e funcionais de todo o mundo. Cada estação foi projetada por um arquiteto diferente, tomando sempre como referência o bairro onde se localiza. O metrô dispõe de 4 linhas. A rede tem 64 quilômetros de trilhos e 65 estações. Tomamos a linha verde do metrô na estação Guy Concórdia, em direção a Honoré-Beaugrand. E saímos 4 estações depois, em Berry-UQAM. Continuamos pela linha amarela até Jean Drapeau, na ilha de Sainte-Hélène. Em 1967, realizou-se uma grande exposição universal que motivou a transformação urbanística da cidade e contribuiu para a projeção mundial de Montreal. O pavilhão americano, constituído por uma enorme esfera transparente, abriga hoje o espetacular Museu da Água. O Habitat 67, que se ergue junto ao Rio São Lourenço, na frente do Porto Velho, é um dos edifícios residenciais mais originais do mundo. Compõe-se de módulos cúbicos pré-fabricados, dispostos de modo variado para formarem uma série de apartamentos diferentes uns dos outros. Todos eles têm uma vista extraordinária do centro da cidade e do rio. Os bairros orientais, tradicionalmente habitados pelos Quebecois, possuem pitorescas fachadas com elaboradas escadas externas, enquanto os bairros ocidentais, entre eles Westermont, bastião da alta burguesia de fala inglesa, são compostos de luxuosas mansões ajardinadas. Desse modo, revela-se também na arquitetura a dupla herança francesa e inglesa da cidade. Graças à sua posição histórica de metrópole bilíngue e multicultural, Montreal é, juntamente com Nova York, o centro mais cosmopolita e internacional da América do Norte, na vanguarda do mundo do espetáculo e da música, e na busca apaixonada do que é novo e dinâmico. Montreal é famosa por sua desinibida vida noturna. Essa fama nasceu na década de 20, durante a Lei Seca, quando o álcool, proibido nos Estados Unidos, podia ser encontrado no vizinho Canadá, juntamente com o jazz e uma natural predisposição para o bem-estar. A cidade oferece uma vasta gama de hotéis, alguns deles especialmente espetaculares, como o Bonaventure, o Ritz-Carlton, o Citadelle, o Four Seasons ou o Chateau Champlain.
No centro histórico, erguem-se a monumental prefeitura e a Basílica de Notre-Dame, ambas na Rue Notre-Dame. Na rua paralela de Saint-Jacques, destaca-se a belíssima Torre da Bolsa. A Rue Peel leva a Square Dorchester, principal praça da cidade. A Place Jacques Cartier, com a prefeitura do século XIX, é o coração da Vieux Montréal, o centro histórico da cidade, construído nos séculos 17 e 18 pelos franceses. O bairro readquiriu seu antigo esplendor e é uma das principais atrações turísticas da cidade, cheio de boutiques, misteriosas lojas de souvenirs e artesanato locais, além de restaurantes luxuosos. Os pontos centrais do bairro são o Château Remassé, a Rue Saint-Paul, o Marché Bonsecours e a Igreja Notre-Dame de Bonsecours. Todos eles a pouca distância do Porto Velho, origem de Montreal. A Basílica de Notre-Dame, inspirada na Catedral de Paris, remonta ao começo do século XIX. Seu luxuoso interno, de madeira talhada e pintada, é típico do tradicional gosto decorativo dos habitantes de Quebec. Mal saímos do Ville Montréal, encontramos Downtown, ou Centre-Ville, verdadeira galeria da arquitetura contemporânea. A magnífica Torre da Bolsa, na Square Victoria, com 190 metros de altura, é obra dos arquitetos italianos Luigi Moretti e Pierre-Louis Nervy. As paredes, de alumínio e vidro de cor bronze escuro, contrastam com os 4 poderosos pilares de concreto armado, situados nos cantos da torre. O grande espaço verde de Place du Canada e de Square Dorchester está delimitado por imponentes edifícios que indicam o caráter central das duas praças principais de Montreal. O novo arranha-céu chamado Mille de la Gauchetière, homônimo de seu endereço, é a mais recente e espetacular contribuição para o perfil arquitetônico da cidade. No seu interior, foi construída uma grande pista de patinação no gelo, ponto de encontro muito popular entre os jovens. O estádio de hóquei fica no mítico Fórum, verdadeiro templo mundial desse esporte. Em Square Dorchester, ergue-se a Catedral Católica de Marine-Reine-du-Monde, construída na segunda metade do século XIX e inspirada na Basílica Romana de São Pedro. Toda a história de Montreal é repleta de religião, sendo a católica a de maior destaque. O nome original da cidade é Ville-Marie, em honra à Virgem, e o primeiro edifício da cidade, em forma de cruz, recebeu o nome de Place Ville-Marie. A grande comunidade inglesa conta com 2 belíssimas igrejas anglicanas no centro da cidade, a St. George e a Christ Church. Esta última, objeto de excepcional obra de restauração, foi isolada durante os meses em que foram executadas as obras de Le Promenade de la Cathédrale, o novo grande centro comercial.
A característica mais notável da Montreal contemporânea é a chamada cidade subterrânea, um deslumbrante labirinto de ruas fechadas ao trânsito, cheias de lojas de todos os tipos, ligadas pelas estações de metrô aos principais edifícios institucionais, aos teatros, às lojas de departamentos e aos arranha-céus. Desse modo, é possível percorrer dezenas de quilômetros e ir de um lado ao outro da cidade praticamente sem agasalhos, mesmo durante o rigorosíssimo inverno canadense, com temperaturas inferiores a 20 graus negativos. Saindo do Boulevard René Lévesque, onde se situa o Centre Canadien d'Architecture, percorremos a Rue Saint-Marc até a Rue Sherbrooke, a mais bonita e mais longa da cidade, onde se encontra o Musée des Beaux-Arts. Um novo edifício, que ocupa uma mansão do século XIX reformada, abriga o magnífico Centro Canadense de Arquitetura, onde são conservados documentos e arquivos de todo o mundo. Na aristocrática Rue Sherbrooke West, ergue-se a nova sede do Museu das Belas Artes, construída bem em frente ao histórico edifício de começo do século XX que o abrigava. Suas coleções incluem obras dos mestres da pintura europeia e seções dedicadas à arte canadense, americana e inuit, dos esquimós. Junto ao grande parque de Mont-Royal, l'Esplanade, a colina que se ergue no centro da cidade, é um local ideal para os concertos de verão. Na montanha, como simpaticamente chamam o parque, são instaladas pistas de esqui para trenós e patinação no inverno. No verão, continua a ser o cenário favorito para as atividades esportivas, entre elas o agora tradicional Tour de Ciclismo da Ilha de Montreal. O Boulevard Saint-Laurent, que divide toda a extensão da cidade em dois setores, oriental e ocidental, é o eixo sobre o qual se instalam os bairros das diferentes comunidades de imigrantes. As mais populosas são as dos chineses e dos italianos. A Rue Saint-Denis e a rua a este do Boulevard Saint-Laurent, com seus bistrôs, cafés, esplanadas e restaurantes, constituem o bairro latino e são o centro da vida noturna de Montreal. São típicos da cidade os cinemas bistrô, onde se pode assistir aos filmes com fones de ouvido. Encontramos também muitos cafés-livraria, onde por uma consumação mínima pode-se consultar uma grande seleção de jornais e revistas.
festival anual de jazz, o maior do mundo, juntamente com o Festival Internacional de Cinema, o fenomenal Cirque du Soleil e os célebres balés modernos, dinamizam as noites da Paris da América. A convivência de Montreal e dos Québécois com o inverno está bem refletida nos versos de uma conhecida canção popular. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. O meu país não é um país, é o inverno. Nas noites quentes de verão, a vida não pode ser mais frenética e parece que os Québécois se apressam para recuperar o tempo de inverno. Ao longo do Rio São Lourenço, 250 quilômetros ininterruptos de bosques e campos separam Montreal de Quebec. Na antiga capital de língua francesa do Canadá, podemos entender melhor ainda a ligação entre a história e a cultura do país. A herança camponesa de Quebec deixou um forte sentimento comunitário. Até o fim do inverno, as chamadas parties de sucre são motivo de festa. Nelas, se pode saborear o xarope de Bordeaux daquele ano, derramado sobre a neve para assim formar uma espécie de caramelo. Prenez soin de l'âme de mes frères et laissez-moi la vie. Na cidade de Quebec, capital da província com o mesmo nome, o Museu Histórico ilustra a epopeia da colonização francesa na América do Norte. Desde os primeiros contatos com os índios até os encontros com os ingleses, chegando à anexação do país ao Império Britânico. La défaite de Montcalm scelle l'issue de la Nouvelle-France. Terminé ce rêve de suprématie de la France sur le continent. O primeiro assentamento da cidade surgiu bem no ponto onde o Golfo de São Lourenço estreita, ganhando o aspecto de um rio. Nos seus arredores, pode-se admirar as majestosas cachoeiras de Montmorency, com 83 metros de altura, e a ponte que liga a margem norte à ilha de Orleans. Na língua dos índios, Quebec equivale a estreito. Dessa palavra derivou o nome da cidade, que se estendeu a toda a região. Esse vasto território reduzia-se na corte de Paris a quelques arpents de neige, isso é, a poucos hectares da neve, o que deixava implícito que não valia a pena uma guerra. Contudo, ela estourou, e às portas de Quebec, os franceses foram vencidos pelos ingleses numa memorável batalha na qual morreram os comandantes de ambas as frentes. O campo de batalha é hoje um belíssimo parque onde se ergue um edifício do século XIX, que abriga o Parlamento de Quebec. No centro, encontra-se o Forte da Cidadela, com o paiol e as poderosas fortificações,
hoje transformadas em museu. As muralhas do século XIX, com suas portas históricas cuidadosamente restauradas, rodeiam o bairro de Vieux-Québec. O violino que toca uma guiga, a dança popular que relaciona os quebecois com os bretões e os escoceses, é a música de fundo deste desfile de telhados molhados e fachadas de pedra que recortam o norte da França. O ambiente de velha Europa que se respira no centro histórico de Quebec é reforçado pelo imponente perfil do Château Frontenac, o grande hotel do século XIX, inaugurado para a abertura das estradas de ferro transcontinentais. Nesse discreto hotel de luxo, reuniram-se várias vezes Roosevelt e Churchill durante a Segunda Guerra Mundial para decidirem a estratégia bélica dos aliados. O Musée de la Civilisation faz um percurso pelas etapas da cultura de Quebec, cuja especificidade encontra sua expressão na autonomia da província do mesmo nome, a maior das 10 províncias do Estado Federativo Canadense. Na Basseville, ao longo do Porto Velho, erguem-se os edifícios mais antigos de Quebec, que remontam aos séculos 17 e 18. Entre eles, destacam-se a igreja de Notre-Dame de Victoire, na Place Royale. O Château Frontenac domina não só a Basseville, mas também a estreita Rue de Trésor, pitoresca paisagem que não se pode perder entre o hotel e o centro da cidade alta. Sempre que o tempo permite, estudantes e artistas ganham algum dinheiro com a venda de gravuras, muito apreciadas pelos turistas que buscam particularidades do local. Visitamos agora Toronto, metrópole do Canadá de língua inglesa, que junto com a francófona Montreal, a 600 quilômetros de distância, é a expressão da alma e da cultura deste grande país norte-americano. Centro indiscutível das finanças e da indústria canadense, é também uma metrópole dinâmica e cosmopolita. Em 1989, foi declarada pela ONU como a cidade etnicamente mais diversificada do mundo. Nos últimos 30 anos, passou a ser um tranquilo e um pouco anônimo centro econômico do país, ao se transformar numa metrópole vibrante. As construções mais recentes refletem a mudança espetacular. Vidro, metal e cimento foram substituindo aos poucos o tijolo e os telhados de cobre. A cidade se ergue na margem setentrional do Lago Ontário. Na frente, é possível ver as Toronto Islands. O Lake Shore, ou Passeio do Lago, é uma sucessão de parques e instalações esportivas. A metrópole é dividida ao meio pela Yonge Street, a principal rua da cidade. A CN Tower
torre de telecomunicações da Canadian National é atualmente o edifício mais alto do mundo, graças a uma antena com a qual atinge 553 metros. Juntamente com o hóquei sobre o gelo, o beisebol e o futebol americano são os esportes mais populares do Canadá. O estádio de Toronto é o Sky Dome, uma estrutura coberta por um telhado retrátil segmentado, impressionante, especialmente se for admirado do alto da CN Tower. O metrô de Toronto é composto de 4 linhas com 68 estações e 71 quilômetros de percurso. Na estação College, tomamos a linha amarela, que segue pela Yonge Street. 2 estações depois, saímos em Union, onde se encontra a estação central. O Royal York Hotel lembra Toronto do início do século XX, discreta, um pouco rígida e muito rica. O edifício foi construído no característico estilo canadense dos grandes hotéis, um meio termo entre o castelo escocês e o francês. The Front Street, onde se encontram o Royal York Hotel e a Union Station, vamos para Bay Street, coração financeiro do Canadá. Algumas ruas mais adiante, chegamos à Prefeitura de Toronto e ao vizinho Eaton Centre. Um dos complexos modernos mais interessantes é o composto pelas torres do BCE Place, que inclui uma vasta galeria e um átrio coberto por vidro. Uma nova prefeitura veio substituir o glorioso City Hall de ladrilhos, que agora é um tribunal. A construção da nova prefeitura no início da década de 1960 representou um impulso para o renascimento urbanístico da cidade. As 2 torres curvilíneas, que coroam uma grande ala em forma de seta, tornam-se o símbolo mais moderno de Toronto. Na vidraça do centro comercial Eaton está representado o voo do célebre Canada Goose, o majestoso ganso canadense que atinge 1 metro de comprimento. A Yonge Street, característica rua comercial, é chamada exageradamente de a rua mais longa do mundo. Na verdade, trata-se de um projeto a longo prazo. Prevê-se que chegue até James Bay, no norte de Ontário, a 1.900 quilômetros de distância. A bandeira britânica que tremula no vizinho Fort George recorda que Ontário foi colonizada pela coroa britânica há 2 séculos. Fort George tinha uma função defensiva contra as repetidas tentativas americanas de invadir o Canadá nos séculos 18 e 19. O país deve sua origem precisamente à recusa dos colonos ingleses de se unirem aos americanos na revolta contra a coroa inglesa. As cataratas do Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, constituem uma das maiores atrações naturais da América do Norte. Milhares de casais passam ali a lua de mel e milhões de turistas emocionam-se diante do espetáculo fascinante do poderoso salto.
O escarpado do Niágara é uma muralha calcária com uma centena de metros de altura, da qual as águas do lago Erie se precipitam sobre o estreito e tortuoso rio Niágara, para depois de 56 quilômetros de percurso se unirem às do lago Ontário. Neste local, organizou-se uma grande indústria turística que permite admirar as cataratas de todos os ângulos possíveis, do observatório, do terraço panorâmico, de um helicóptero ou de uma embarcação. Da gruta escavada no interior de uma grande muralha de rocha, o espetáculo da massa de água que se precipita é grandioso e impressionante. Cataratas, rios, lagos e bosques que chegam a tocar os confins urbanos são o espetacular fundo natural de duas das mais sofisticadas metrópoles da América do Norte. Montreal e Toronto, singular expressão de integração euro-americana, são testemunho da vitória da fórmula canadense de desenvolvimento, respeitando as raízes históricas e o meio ambiente.